vou contar alguns pedacinhos de conversas que eu tive hoje de manhã. Primeiro, eu tentei conversar com um aliado também de longa data do presidente da República, que foi seu ministro, um político de direita, e perguntei, nossa, e como está toda a repercussão da prisão do Braga Neto? E a resposta dele me intrigou um pouco, né? Que eu perguntei, o que você achou da prisão de Braga Neto? E ele respondeu, o que o senhor achou, né? E ele respondeu, esperada. Eu falei, esperada? Como assim? Acho que ninguém estava esperando, ainda mais num sábado. Ele, não, faz parte da narrativa e tal. Eu falei assim, mas parece que você chega um pouco mais, é uma pena que o professor Gustavo Sampaio tenha saído, porque eu sempre debati muito esse tema com ele, porque a cada passo, escala na hierarquia que você sobe, prendendo alguém mais importante, o que você está fazendo, na verdade, é chegando mais perto do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o professor Gustavo Sampaio sempre me contou que é assim que você investiga organizações criminosas. É como se fosse de trás para frente. A gente começou com o julgamento do Supremo Tribunal Federal já sobre os chamados bagrinhos, né, entre aspas, os peixes pequenos, que são aquelas pessoas que participaram ativamente, concretamente, dos ataques, da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Muitas dessas figuras já foram condenadas. E agora você vai subindo nessa escala, nessa hierarquia da organização criminosa, e você tem 3 grandes grupos: financiadores, mentores, políticos do golpe e militares. E muitas vezes esses militares e mentores se confundem. Por exemplo, o Braga Neto, eu acho que ele tica essas 2 caixinhas. Ele é tanto um militar, um general de 4 estrelas da reserva, e aí entra em todo aquele pano de fundo histórico que você já mencionou, que o Randolfo Rodrigues publicou no X, e que o ministro do governo Lula me fez exatamente essa afirmação há poucos minutos. Eu perguntei qual a repercussão e ele respondeu com essa frase: é o primeiro general 4 estrelas, primeiro general preso, né, nessa história do Brasil. E você vai subindo, escalando, até chegar possivelmente ao grande mentor, ao grande beneficiário desse golpe. Só que o que você tem aí? Uma tentativa clara, tanto da defesa do presidente Bolsonaro quanto seus aliados, seu círculo político mais próximo, de descolar Bolsonaro dessa tentativa de golpe que seria, segundo ele, supostamente orquestrada por militares. O advogado Paulo Cunha Bueno, advogado do presidente Bolsonaro, ele disse numa recente entrevista, eu recuperei as aspas dele, o seguinte: quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do Plano Punhal Verde e Amarelo, e nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Essa estratégia, segundo advogados também que circula muito aí nessa cúpula do judiciário, me contou hoje de manhã, é uma estratégia perigosa. Porque quando você tenta dissociar essas 2 partes e dizer que o presidente Bolsonaro não tem responsabilidade alguma pelo golpe, enquanto esses militares vão sendo presos e vão sendo encurralados pela Polícia Federal, você aumenta a chance também de uma delação premiada. E agora nós temos figuras importantes presas, como o general Mário Fernandes, como o general Braga Neto, que possivelmente podem optar por colaborar com a Polícia Federal em troca de uma redução ou algum benefício de pena. Eu não acho que o presidente Bolsonaro vai ser preso preventivamente, como aconteceu com Braga Neto, porque fica claro aí, por essa decisão publicada do Alexandre de Moraes, que ele atuou hoje vem atuando ao longo do tempo, né, desse último ano, 1 ano e meio, para obstruir a justiça. O que significa isso? Ter acesso às provas, ter acesso à colaboração premiada do Mauro Cid, impedir que algumas coisas dessas sejam ditas e até, muitas vezes, intimidar essas testemunhas, intimidar esses investigados. Por isso, o Braga Neto foi preso. O Bolsonaro, mentor político, obviamente, isso quem vai dizer eventualmente, se houver uma denúncia, a gente não chegou nem a esse passo ainda da denúncia da Procuradoria-Geral da República, quiçá de uma condenação do Supremo Tribunal Federal, mas isso quem vai dizer é o tempo. De qualquer forma, o presidente Bolsonaro esteve presente em todos os momentos, na apresentação da minuta do golpe para os comandantes das 3 Forças Armadas e mais, o que me comentou um advogado essa manhã. Ele não atuou em nenhum momento, ele estava o tempo todo no Palácio da Alvorada em contato constante com essas figuras e em nenhum momento atuou para impedir essa tentativa de golpe, o que também é muito grave, o que também mostra sua atuação para deixar que as coisas corressem soltas. Então, Braga Neto, para mim, aparece como uma figura, quase como um longa-manos, como alguém que operacionalizasse, né, a grande cabeça por trás dessa tentativa de golpe.
E agora tem outras figuras importantes também que a investigação pode chegar mais perto. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele mencionou muito Paulo Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa, que também é uma figura que aparece, é um dos indiciados no inquérito da PF e também é uma figura que aparece em vários momentos desse inquérito. Então, acho que a gente tem que ficar atento para essas outras figuras, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, também a participação que elas tiveram ao longo desse tempo.